Para comemorar o aniversário de 1 ano da Nutrinova, estamos aqui na FISPAL Food Service, uma feira que tem as novidades sobre a área de alimentação coletiva. Essa semana aconteceu em São Paulo a FISPAL, a 32ª edição dela. E como comemoração do primeiro ano da Nutrinova, a gente foi lá conferir algumas coisas. A FISPAL é a Feira Internacional de Serviços e Produtos para Alimentação Fora do Lar. É um evento que acontece já há 32 anos, onde é realizado um encontro de todos os representantes e marcas da área de serviços de alimentação. Nesse encontro, todas as grandes marcas e os representantes que estão lá na feira, eles têm o seu stand para apresentar para o público que trabalha em serviços de alimentação as novidades, as tendências e soluções novas para problemas que esse público possa encontrar em todas as áreas, desde a área de equipamento e montagem da sua cozinha até uniforme para o seu funcionário. Além dos estandes onde os representantes e as marcas apresentam os seus produtos ou serviços, a feira também oferece algumas palestras, algumas pagas e outras gratuitas, a maior parte gratuitas com limite de inscrição. Essas palestras, algumas acontecem durante o horário da feira e outras são no período antes da feira. Bom, como eu disse, a feira aconteceu em São Paulo e ela foi dividida em duas partes, uma parte para FISPAL Tecnologia e outra para Food Service. A Food Service aconteceu em um dos salões do Expo Center Norte. FISPAL Tecnologia aconteceu em um salão do Anhembi. Apesar dessa ser a 32ª edição e já fazer alguns anos que eu sou formada, essa é a primeira vez que eu consegui me organizar e organizar minha agenda para conseguir ir na FISPAL. Então, mesmo se tiveram pontos negativos, eu fiquei extremamente encantada com a feira. Eu achei ela bem variada em relação ao que era oferecido para quem era gestor, proprietário ou comprador de serviços de alimentação, em todas as suas áreas. Então, ele tinha desde móveis para um salão até produtos de limpeza biodegradáveis. E tinha bastante opções de cada um desses assuntos. Por exemplo, o uniforme, tinha várias empresas especializadas em uniformes para serviços de alimentação e equipamentos, tanto equipamentos de refrigeração quanto equipamentos de cocção, tudo tinha uma grande quantidade de representantes. Para não se tornar cansativo, eu recomendo que, como ela aconteceu em 4 dias, que se você conseguir, visite os 4 dias, porque assim você vai vendo de pouquinho em pouquinho e vai dividindo. Eu acabei visitando em um dia só e foi bem cansativo. E o que mais chamou minha atenção, primeiro, foram as novas versões de fornos combinados. Forno combinado é minha paixão desde a faculdade, por toda a possibilidade que a gente consegue ter de trabalho sem perda de qualidade nutricional do alimento e com economia de tempo, de equipamento, de utensílio. Sim, dependendo do tamanho do seu forno combinado, o que você ocuparia um fogão de 6 bocas mais um forno, você consegue fazer tudo ali. Diferentes tipos de cocção, tudo em um forno só. Cada vez eles estão mais automatizados, né? Então isso foi bem interessante. Para mim, também foi interessante, como eu presto assessoria para uma hamburgueria, a evolução das hamburgueras. Porque na hamburgueria que eu trabalho, a gente tem uma hamburguera, só que ela é muito grande. E a mesma marca da nossa hamburguera agora fez uma versão mais compacta,
com a mesma capacidade de produção que a antiga tem. Além disso, também uma grande variedade de representantes de marcas para utensílios de cozinha. Então tinha a Tramontina, que é a mais conhecida, e mais um monte de outros representantes, inclusive alguns que precisavam de representantes por São Paulo. Me chamou a atenção também um stand da Tetra Pak na parte da Fispal Sorvetes, que oferecia todo o maquinário para montar uma fábrica de sorvete, né? Então tinha todos os equipamentos necessários e, nossa, foi muito legal, muito interessante. Mas de tudo, o que me chamou mais atenção foi uma solução que encontraram para a lenha que as pizzarias usam. Ao invés de serem aqueles troncos gigantes que ocupam espaço, que a gente sabe que atrai rato, atrai barata, são mini lenhas, são madeirinhas desse tamanhinho assim, e você acaba usando até uma quantidade menor do que se você usasse a lenha, porque ela entra em combustão maior do que a lenha, e eu achei super interessante. Apesar de ter muita coisa legal e de eu ter ficado encantada, eu identifiquei alguns pontos negativos, na minha opinião. Primeira coisa, a feira era muito grande, né? E tinha vários setores ali de serviços de alimentação, refrigeração, cocção, utensílios, uniformes, ingredientes. E não tinha uma divisão assim que facilitasse você montar um roteiro de visita, ou se eu fosse especificamente para ver uma coisa, não tinha um roteiro, apesar de ter um mapa, não tinha uma divisão. As únicas coisas que tinham divisão era a Fispal Sorvetes, em determinado espaço era só sobre sorvetes, a Fispal Café, que era só sobre café, e uma parte no fundo da feira sobre pizzas e pães. Mas de resto era tudo muito misturado. Móveis, aí você olhava aqui pro lado, você tinha refrigeração, aí você olhava ali, era iluminação, e acabava fazendo com que o visitante às vezes andasse em círculo, que foi o que aconteceu comigo e com a minha amiga que me acompanhou. Na descrição da Fispal, ela fala que abrange todas as áreas, né, do serviço de alimentação, incluindo ingredientes, mas eu achei que tinham poucos representantes e poucas marcas de ingredientes para o serviço de alimentação. Então, talvez se tivesse mais, seria mais legal, porque muitas vezes se o seu serviço de alimentação é no interior ou em um local mais afastado, é difícil você encontrar representantes, né? Em uma quantidade que te dê segurança de se caso aquele representante não tenha o produto, você consegue pedir em outro, né? A Fispal, como eu disse no começo, ela é dividida entre a Fispal Tecnologia e a Food Service. Pelo que me falaram, antigamente era tudo junto, a Fispal Food Service e Tecnologia em um lugar só. Só que esse ano foi separado e dificultou um pouco para quem queria visitar os dois, porque precisava ou de transporte, apesar de ser um pouco perto, ser uma boa caminhada, né, até de um para o outro. Talvez algumas pessoas tenham ficado perdidas também no evento da Bienal, por exemplo, que tem indicação dentro do metrô. Quando você sai do metrô, você já começa a ver indicações para onde você deve seguir para ir para a Bienal. E na Fispal não teve isso, fiquei um pouco perdida no começo. Me encontrei melhor escutando taxistas, dando referência, até pedindo informação para os taxistas. Para quem trabalha na área de serviços de alimentação, a Fispal é uma oportunidade excelente de atualização. Tanto atualização para você conhecer as novidades de equipamento, de utensílio, de ingredientes, quanto atualização em relação à parte técnica, porque, como eu disse, ela ofereceu algumas palestras. Inclusive, todos os dias, no período das 9 até o meio-dia, se não me engano,
tinham palestras específicas. Teve um dia que foi falando sobre ficha técnica, sobre como determinar o seu preço de acordo com o seu cardápio, como escolher o seu cardápio. Então eu achei bem legal. Pretendo ir o ano que vem, me organizar um pouquinho mais para poder ir nas palestras. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você foi na FISPAL, deixe seu comentário aqui embaixo me falando o que você achou. E se você não foi e quiser se organizar, pedir algumas dicas, também deixe seu comentário aqui embaixo ou entre em contato pelo nosso e-mail. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá bom, gente, por hoje é só. Chega, né?